Amores, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Gente, tardou, mas não falhou, hein? Finalmente eu vim aqui gravar o vídeo das caixinhas que vocês deixaram referente, ó, ao meu cargo no TJSP. Vamos lá? Então, simbora. A primeira pergunta que eu separei pra responder foi a da Camille. Ela perguntou assim: sobre o seu dia a dia, precisa ter um notório saber jurídico? Você lida com muitos advogados? Então, o que que acontece? Vamos por partes. Sim, na vara que eu caí é uma vara civil, entendeu? E o civil, ele é muito mais amplo do que o criminal, por exemplo. O criminal é uma área muito mais engessada, entendeu? Já o civil, gente, ele cada hora é uma coisa, entendeu? Uma hora é carta de arrematação, outra hora é cisbajude, uma hora é questão de penhora. Então, cada hora é uma coisa. Quase nunca as situações, elas se coincidem, entendeu? E é necessário que se tenha mais um pouco de conhecimento no direito, tá? Mas isso aí, gente, é com a experiência mesmo, entendeu? Porque o meu conhecimento estava muito restrito ao edital, entendeu? Eu não sou formada em direito, minha área de formação é em estética. Então, tudo que eu sabia era em relação ao que caiu no edital. E lá não, lá cai, assim, de tudo, entendeu? E eu confesso que, assim, nas primeiras semanas, até hoje em dia eu ainda tomo um couro, sabe? Porque às vezes às vezes me aparece demandas que é maior do que os meus conhecimentos. Aí eu fico aflita, eu fico, meu Deus, o que que eu faço? Mas é com o tempo, gente. Então precisa ter um pouco mais de conhecimento jurídico, principalmente pela área, tá? A minha é civil, mas é uma coisa que se resolve com o tempo mesmo. E em relação a advogados, assim, eu lido com muitos advogados. Eu sou de uma UPJ e de atendimento ao público. Então, de manhã é para só advogados, né, de 9 às 1, e depois é advogados e partes. Então, assim, eu lido com os dois públicos. E, gente, vou te falar, advogado é uma raça miserável. Que raiva! Sabe, às vezes a gente passa um aperto, mas, enfim, é isso. A outra pergunta que eu recebi, gente, foi em relação à quantidade de tempo. Quanto tempo eu estudei para essa prova e o que eu considerei essencial para minha aprovação. Vamos lá. De quando eu comecei a estudar para a prova, foram um total de 9 meses. Então, em 9 meses, foi tudo que eu tive para conseguir me preparar para a prova do TJSP. Eu lembro que foi em 2023, em dezembro. Bem na última semana mesmo. Então, assim, foi praticamente em 2024. Foi bem na semana do Natal que eu falei, não, agora eu vou tomar vergonha na cara e eu vou estudar até passar. Então, desde quando eu decidi que eu iria me dedicar para essa prova até a conclusão dela, né, que foi em setembro de 2024, foi dia 8 de setembro de 2024, no domingo. E nesse interregno foi 9 meses. E o que eu considerei essencial para minha aprovação, obviamente, foi a constância, entendeu? Porque eu não me deixava, a partir do momento que eu botei na minha cabeça que não ia vir príncipe encantado nenhum me resgatar das minhas mazelas, que eu não tinha pai rico, que eu não tinha mãe rica, que eu não era herdeira, que eu não era esposa troféu, entendeu? E o meu futuro, ele dependia de mim. Foi a partir do momento que eu falei, não, eu vou estudar até mudar de vida. E o que eu considerei essencial na minha aprovação, sem sombra de dúvidas, foi a constância. De eu fazer a mesma coisa todos os dias, de eu levar o meu estudo como home office, sabe? Eu deixei de trabalhar. Eu larguei, abandonei meu emprego, falei, não, eu vou me dedicar somente ao meu estudo. Eu tive essa honra de poder fazer isso, porque eu sei que muitas pessoas não têm uma rede de apoio, né? Não podem. Mas eu, graças a Deus, o básico não iria me faltar, sabe? Então eu falei, eu vou viver com pouco, né? Porque o básico não iria me faltar, mas eu não poderia comprar uma roupa, sabe, toda hora, ficar trocando de cabelo, fazendo coisas supérfluas, né? Que a gente faz quando a gente trabalha. Então, o que realmente eu considerei essencial foi a constância de eu levar o meu estudo como uma escala de home office. Então, eu não marcava nada. Gente, eu sumi completamente do mapa, entendeu? Ninguém me achava. A segunda pergunta que eu recebi foi a do Levi. Ele me perguntou qual foi o concurso que eu fiz e como foi a minha preparação. Bom, o meu cargo é o de escrevente do judiciário, escrevente técnico do judiciário, esse que é o nome do cargo. E a minha preparação, ela foi muito amadora, sabe? Porque embora eu já tivesse entrado num curso preparatório, quando eu entrei no curso preparatório foi referente a uma prova do INSS, entendeu? E aí eu entrei para esse curso preparatório e vi que não era nada disso que eu queria. Foi uma prova do INSS que, se eu não me engano, teve em 2022. E aí, assim que eu entrei pra esse curso, eu falei, caraca, não é nada disso que eu quero, não é uma área que me agrada, entendeu? Então eu basicamente paguei, mas eu comecei a faltar às aulas. Foram poucas as coisas que eu aproveitei em relação a tudo que eu vi. O curso preparatório me ensinou mais a ter constância, a responsabilidade, porque era um curso presencial, então eu tinha que acordar cedo, entendeu? As relações interpessoais também foram bastante importantes pra mim. Mas em relação às matérias, realmente, do TJ, a minha preparação foi totalmente amadora, foi eu por mim mesma, sabe? E o meu método de estudo foi anotar artigo por artigo na mão. Tem que ter tempo, né, gente? Porque, pelo amor de Deus. Eu acordava às 6 da manhã, 5h50 mais ou menos, né? Porque 6 horas eu tinha que estar nativa. Então eu ia de 6 até o meio-dia, almoçava, dormia de tarde, tá? Eu não era daquele tipo de pessoa que fazia um terror psicológico, que você tem que ficar 10 horas seguidas estudando sem parar. Nada disso. Então, eu dava essa pausa até as 3, de meio-dia às 3, eu dormia de 3 da tarde até 7 horas. Eu pegava de volta, né? Então, de 3 às 7. Aí, 7 horas eu ia pra academia, fazia alguma coisa e já voltava, mas assim, né? O dia já tinha se acabado pra mim. Então, basicamente, foram em torno de 10 horas de estudo, mas totalmente, completamente bem distribuídos. Não aquele negócio de terror, que se você não acordar de madrugada, você não vai passar. Que se você é isso, você não. Entendeu? Era um estudo bastante humanizado. Mas qual era a minha forma, realmente? Era de eu anotar artigo por artigo à mão. Então, eu botava o artigo, a literalidade dele, e embaixo eu botava uma explicação do que aquilo significava com as minhas palavras, entendeu? E
E esse que foi o meu método de estudo. Quem deu a parte inteira jurídica foi no canal Base Jurídica. Gente, esse homem é fenomenal. Ele é maravilhoso. Ele te faz entender o direito de uma forma simples, de uma forma sem muita papagaiada. É impossível você ouvir uma explicação desse professor e falar, caraca, eu não entendi. Porque ele te faz entender, entendeu? Não tem como. Ele desmembra, ele esmiuça, ele explica, ele volta. E ele deu a parte inteira do direito no canal dele, gente. Olha que preciosidade. Olha que preciosidade. Eu nem sei como que eu encontrei ele, na verdade. Se for parar pra pensar, eu não sei como que eu cheguei ao canal dele, porque eu não tive nenhuma indicação. Eu que achei no YouTube. E aí ele deu a parte inteira de direito. E esse que é o método que ele fazia lá. Ele dava a literalidade da lei e depois embaixo ele vinha com a explicação. Então foram resmas e mais resmas de papel. Eu usava chamequim porque caderno não ia durar, entendeu? Então assim, foram muitas, mas muitas folhas mesmo, mas que no final valeu a pena. E óbvio, né, gente, com muita crítica. Já a parte de português, eu vi no canal Pota Concurseiro, que era um professor que também já auxiliou, né, na aprovação da minha irmã, quando ela fez na época para aeronáutica, e eu já conheci o trabalho dele é de fato muito bom. Então, de português, e ele é a versão Donéria Amante. O Donéria é do direito e ele é de português, porque ele também esmiuça muito, ele é bem detalhista e esses dois mestres foram que tiveram, assim, por trás da minha aprovação 100%, sabe? Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu vim aqui para dar prosseguimento à caixinha de perguntas, tá? Talvez o cenário, assim, tenha dado uma empobrecida, talvez, mas vamos lá, é o que temos para hoje, né? Eu recebi uma pergunta do Caio, bem assim, Gi, como que é o teu ambiente de serviço? Gente, eu não tenho do que reclamar, tá? Eu realmente fui muito sortuda de ter caído no cartório que eu caí. Eu acho que as minhas insatisfações, elas são muito mais relacionadas internamente. De eu me achar, talvez, no momento pequena demais para uma matéria que demanda um pouco mais de conhecimento, do que com as pessoas em si, sabe? As pessoas são maravilhosas, todo mundo se ajuda muito. Lá não tem esse lance de individualismo, sabe? Se tiverem que deixar o trabalho delas de lado por um tempo para te ajudar, elas vão fazer. É todo mundo se ajudando, sabe? Todo mundo trabalhando muito. Não vi, assim, uma pessoa encostada que faça menos, que trabalhe menos. Não, todo mundo trabalha muito. Eu não sei de onde que as pessoas, inclusive, tiram que funcionário público não trabalha, porque, olha, não é no meu setor. Porque todo mundo trabalha muito, todo mundo se ajuda bastante. Então, eu não tenho do que reclamar mesmo. E tendo em mente que não é a realidade de todos os cartórios, né? Porque alguns cartórios têm fama de não serem tão bons, assim, com pessoas tão solícitas. Varia mesmo de cartório para cartório. Eu, graças a Deus, fui muito abençoada, não tenho do que reclamar. E é isso, meus amores. Se eu puder dar um conselho pra vocês, estudem bastante. Se tiver que abdicar, abdique, entendeu? Leve muito os estudos a sério. Vale muito a pena, porque é algo muito passageiro pra algo que é um projeto de vida, entendeu? Toda dor e todo sofrimento que você estiver passando hoje em relação aos estudos, eu te prometo, vai passar, sabe? É por tempo limitado. E quanto mais você entender que o seu estudo deve ser levado de maneira séria, de maneira como se fosse uma escala de serviço, porque numa escala de serviço você não fala pro seu patrão, amanhã eu faço. Você me pediu isso, mas eu tô sem tempo agora, amanhã eu faço, agora eu não. Não, entendeu? Quando é pros outros, a gente se dedica, a gente quer entregar o nosso máximo, a gente não fala depois eu faço, depois eu começo, depois isso, não, entendeu? Então, quanto mais cedo vocês entenderem que o estudo é pra ser levado a sério, seja qual for o meio, se é presencial, se é à distância, criem responsabilidade e tenham em mente que quanto mais cedo vocês começarem, e outra, não esperem, assim, um momento ideal, tipo, eu vou estudar quando as coisas melhorarem, quando o cenário, isso não vai acontecer, quando eu tiver vontade, isso não vai acontecer, porque a realidade é que estudar é chato pra caramba, gente. Sabe? Ninguém quer trocar um dia praiano, um dia de sol, pra ficar lendo a Constituição Federal. Ninguém quer, entendeu? Mas são sacrifícios que precisam ser feitos. E quanto antes vocês entenderem que é um projeto de vida, que é algo muito pequeno, muito passageiro, muito transitório, perto da grandiosidade, que é você ter uma segurança, que é você poder dormir tranquilo, sem saber que não vai ser mandado embora de maneira arbitrária, que você pode financiar uma casa, um apartamento, um carro a longa distância. Isso não tem preço, gente. Isso não tem preço nenhum, entendeu? Então... E outra, gente, não existem atalhos, tá? Muitas pessoas querem a fórmula mágica, querem, mas eu quero dar um jeitinho, eu lembro que quando eu ainda não tinha me dado por vencida, que era eu por mim mesma, e quando eu botei na cabeça que eu queria fazer a prova do INSS, eu comprei resumos prontos de outra pessoa. Ou seja, eu não tive esforço nenhum de anotar, eu não cansei a minha mente, eu não cansei a minha mão, eu não cansei nada, eu só comprei algo que já estava pronto. E aonde que isso vai ajudar? Não ajuda, entendeu? Então não existem fórmulas mágicas. O meu professor Donelli dizia que não existem atalhos. E não existe mesmo, entendeu? Para chegar um pouco mais alto da montanha, você tem que forçar a tua mente a memorizar. Você tem, não existe um método de estudo certo, sabe? Do tipo, existem múltiplas fórmulas de você aprender. Não é só você indo às aulas, não é só... Tem gente que gosta de estudar por fazer questões, tem gente que gosta de estudar assistindo aula. Há uma variedade, entendeu? Inclusive, eu fui muito julgada na minha forma, no meu método de estudo. Porque as pessoas olhavam pra mim, as poucas pessoas que sabiam que eu estudava, e falavam, cara, tu vai se atrasar. Para com isso, tu tem que modernizar os teus estudos. Não é assim que estuda, não é assim, você vai acabar se atrasando, que não sei o que não sei. Esteja certo, não existe método de estudo certo, não existe método de estudo errado, existe um método que dá certo pra você. E não permita com que as pessoas descontem as suas insatisfações em cima de ti, entendeu? Não aceite de forma alguma palavra contrária que do jeito que você tá estudando você vai se atrasar. Porque na hora da prova, gente, é você contra você mesmo, entendeu? A tua luta, você tá lutando pra chegar contra você mesmo, você é o seu maior inimigo, sabe? Então, não somente procure um método que te satisfaça e cai pra cima. O meu
como eu gosto de tudo muito mastigadinho, como eu falei pra vocês, foi caneta, papel chamequinho, anotar artigo por artigo e embaixo a explicação. Esse foi o que funcionou pra mim. Mas possa ser que pra você funcione de outra forma, entendeu? Então, analise, teste. Você só vai saber se você tentar, ok? E é isso, gente.